Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. É um capítulo que pra gente, o 27 e o 28 que a gente vai expor, ele, pro cristão, ele significa muito. Porque aqui no 27 é a morte e no 28 é a ressurreição do Rei dos Reis. Se Jesus não tivesse morrido e também não tivesse ressuscitado, aonde nós estaríamos, irmãos? Quem que seria eu e você? Essa é a história do Deus que veio nessa terra pagar o preço dos pecados dos seus seguidores. É o único segmento religioso com essa característica. Existem muitos deuses, existem muitas eternidades, existem muitas doutrinas, mas nenhuma igual da graça, onde o próprio Deus veio e se entregou para morrer em nosso lugar. E hoje você não precisa fazer nada para ser salvo. Você precisa crer, acreditar nesse sacrifício, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, meus irmãos. Bem, então vamos lá. Do 1 ao 2 aqui vai falar que Jesus foi entregue a Pilatos, depois de ser preso, né? Do 3 ao 10 vai falar sobre o suicídio de Judas. Do 11 ao 26 vai falar que Jesus estava perante a Pilatos. 27 e 31, Jesus foi entregue aos soldados. No 32 aqui, até o 44, foi a crucificação. Do 45 ao 56, a morte. Do 57 ao 61, o sepultamento. E do 62 ao 66, os guardas aqui no sepulcro, que eu vou explicar para vocês. Tentar ser mais objetivo possível para não ser tão extenso. Glória a Deus. Então aqui nos dois primeiros, né, vai falar que Jesus foi entregue a Pilatos. No 26 a gente já expôs e viu que ele foi preso, né? E então ele foi para Pilatos. E aqui deu uma pausinha, Mateus pausou aqui esse episódio de Pilatos para falar de Judas. Porque Judas, meus irmãos, infelizmente, ele se matou. Ele se matou porque ele teve remorso. Como eu expliquei para vocês, o arrependimento ele leva a vida, mas o remorso leva à morte. O arrependimento e o remorso, eles têm o arrependimento tem 3 características. O remorso só tem 2. E ele não tem a terceira, que gera o arrependimento. Os dois têm a emoção, os dois chorou, os dois ficou triste. Ou melhor, os dois têm a razão, que é o primeiro característico, que eles reconhecem o erro. Pedro reconheceu o erro, Judas reconheceu o erro. Os dois têm a emoção, os dois ficou triste, os dois choraram, mas só o arrependimento tem a vontade, que é voltar para os pés de Jesus. Meus irmãos, eu tenho certeza, se Judas tivesse esperado um pouco, se Judas tivesse não sentido remorso, mas tivesse ido para Jesus, Jesus perdoaria. Jesus perdoou o soldado, Jesus perdoou a todos que o crucificaram, Jesus nos perdoou, mas infelizmente Judas foi para um lugar errado, não voltou para Cristo. Então, meu irmão, independente do que aconteceu na sua vida, há um recomeço para você, há uma segunda chance para você. Existe um ditado popular muito verdadeiro: e quando há vida, há esperança.
Então, meu irmão, se você está respirando, há esperança. A esperança de você se arrepender, a esperança de você consertar o seu caminho, deixar de andar numa vida pecaminosa e andar de encontro ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém? Como a parábola do filho pródigo. Aquele pai não foi atrás do filho, porque o filho correu do pai, o filho pediu herança, o filho se rebelou contra o pai. Mas quando o filho voltou aos braços do pai, o pai abraçou, o pai regozijou, o pai ficou muito feliz. Então não sei o que aconteceu, mas volte, é possível, amém? E pregue também esse novo caminho, amém? E aqui, do 11, vai falar sobre Jesus perante Pilatos, entendeu? E aqui no 11 e no 12 vai trazer mesmo a acusação que os judeus fez perante Jesus. Os judeus acusaram Jesus. Aqui no 18 dá para a gente ver que Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus, mas isso não foi possível, ele não aceitou. E Pilatos acabou cedendo à vontade dos judeus, à vontade do povo ali. E Jesus foi crucificado. A gente aprende aqui, meu irmão, muitas coisas que os soldados aqui também escarneceram do Senhor e eles zombaram dele, e a profecia se cumpriu, porque profetizaram que suas vestes seriam sorteadas e tal, cuspiram nele. Olha tudo que nosso Senhor passou para a gente ser salvo, para a gente ser alcançado pela graça dele. O pecado nos faz isso, meu irmão. Os pecados nos humilham, os pecados nos machucam, mas o nosso Senhor se fez pecado por nós. Ele foi cuspido, escarnecido, zombado por causa de mim, por causa de você. Aqui no 32, Simão leva a cruz junto com Jesus, e no 33 começa a crucificação. Meu irmão, a crucificação era a pior tortura, o pior martírio, o pior instrumento de morte da época. Ela não era só a mais dolorosa mediante o seu físico, mas também mediante a sua moral. O crucificado, meus irmãos, ele era crucificado nu. Ele estava nu, naquele jeito, não só doendo, porque sua mão era pregada, seu pé era pregado, mas ele estava nu, ele estava passando uma vergonha. E isso que nosso Deus fez por mim e por você. Ele se fez pecado, ele se fez própria vergonha para nos salvar. Então, meu irmão, tinha dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um dos ladrões o diabo usou para tentar a última cartada ali, porque o propósito do diabo era tirar Jesus da cruz, porque ele sabia que se Jesus fosse na cruz, ele ia pagar o preço pelos nossos pecados. E o propósito do diabo hoje ainda é a mesma coisa: deixar que você não leve a cruz, porque a partir do momento que você leve a cruz, você vai seguir a Cristo,
você vai crescer, você vai se desenvolver. Então, como eu sempre falo, o diabo quer tirar o sofrimento da sua vida. Então foi a última cartada aqui dele, onde ele falou: salva-te de ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. O diabo faz isso, ele fez isso lá na tentação, ele está fazendo isso aqui. Ele é o mais argiloso dos seres, então ele é o mais mentiroso, que ele é o pai da mentira. Então ele quer de alguma forma maquiar a sua identidade. Hoje ele te pergunta: será que você nasceu de novo mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Ele quer mascarar a sua filiação, para você achar que você não é filho de Deus. E a partir do momento que você não acha que você é filho de Deus, ou não entende que você é filho de Deus, você vive uma vida longe do Pai, vive uma vida de bastardo, que não faz a vontade do Pai, mas vive de qualquer maneira. Então não deixe ele mentir para você. Então foi a última cartada aqui, mas Jesus não respondeu, não deixou ele falar sozinho. E esses dois ladrões significam muito para mim, porque Jesus estava no meio. Tinha um ladrão na direita, um ladrão à sua esquerda. Um blasfemou de Jesus, outro foi salvo por Jesus. Esses dois ladrões, para mim, meu irmão, significa a escolha que a gente pode fazer. Se a gente quer acreditar nesse Jesus que morreu e ressuscitou e quer obter essa salvação mediante a fé nele, ou a gente quer escarnecer, viver a vida que a gente quer viver nesse mundo, voltado para os prazeres da carne. Meu irmão, não há salvação se não for por Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, é só por Jesus. Hoje você tem uma escolha. Hoje você, igual todos os dias, você faz escolhas diárias. Você escolhe acordar ou ficar dormindo. Você escolhe comer ou não comer. Você escolhe amar ou não amar. Você escolhe ter paciência ou não ter. E você escolhe seguir a Cristo ou não seguir. Essa escolha está nas suas mãos. Eu acredito muito na soberania de Deus, no chamamento de Deus, mas eu acredito muito também nas nossas escolhas, porque por mais que a gente só pode ser alcançado mesmo pela graça, por Ele chamar, a gente tem como apagar o Espírito, a gente tem como resistir o Espírito. Se a gente quiser ir mais fundo em Deus, a gente vai ir, a gente vai conhecer mais. Mas se a gente não quiser ser um preguiçoso que não vai buscar, que não vai ler, que não vai orar, a gente vai ser também. Então eu acredito muito nas duas coisas. Eu acho que dá para unir as duas, da soberania que Jesus chama, mas também da escolha que a gente faz. Então escolha ser salvo por Ele, escolha ser discipulado por Ele, escolha deixar Ele colocar o jugo em cima de você, para você avançar e crescer. Glória a Deus. Então, do 45 ao 56, chegamos na morte de Jesus. Meu irmão, na sexta hora, a nona, houve trevas sobre a terra. E historiador Cláudio Josefo relata isso. Então, mais uma evidência da autenticidade das Escrituras, da autenticidade de Jesus. E ele bradou ali: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E essa era a agonia dele lá no Getsemane. Lembra no Getsemane? Getsemane foi capítulo 26. A agonia de Jesus era viver separado de Deus, que ele nunca experimentou isso e ele sabe que era a pior sensação do mundo. Viver separado de Deus, meus irmãos, é viver separado da vida.
Por isso que Jesus suou a ter sangue, porque ele estava sendo, nesse momento, 100% homem. Meu irmão, como que você consegue viver separado de Deus? Não tem como, não existe vida. Você existe, você talvez sobrevive, mas você não vive. Porque uma vida verdadeira só existe mediante a presença de Deus em nossas vidas. A comunhão com Deus em nosso dia a dia, como eu falo, o inferno, uma das coisas mais horríveis do inferno não é propriamente o sofrimento eterno, mas é um lugar eternamente sem Deus. Onde não há Deus, meu irmão, se você pensa no mundo de hoje, com o caos, com o Covid, com tudo mais, e gera um monte de sentimento na gente, ruins, mas pensa num lugar sem Deus. Hoje a gente passa por momentos assim, mas Deus está conosco, em nosso coração, em nosso ambiente. Quando está dois ou mais em teu nome, ele se faz presente. A partir do momento que você crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E mesmo assim é difícil, porque aqui nós temos aflições, nós temos dor, mas pensa num lugar só de dor, só de aflição e sem o Senhor, Deus Pai, sem Deus Filho, sem Deus Espírito Santo, nosso Consolador, meu irmão. Essa é a pior realidade do inferno. Pior ainda do que um sofrimento eterno. É eternamente ficar separado de Deus. Eternamente não ter esperança. Porque aqui, por mais difícil que seja, a gente tem uma esperança que Jesus vai voltar, que as coisas vão melhorar, que a medicina vai conseguir sucesso. Mas no inferno você não tem esperança nenhuma. A partir do momento que você cai ali, é eternamente. Não tem como. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer pirraça. É uma condenação eterna. E como eu sempre falo, o inferno não é injusto, o inferno é justo. O que é injusto é o céu, porque a gente pecou, a gente peca, a gente vai pecar. Então o inferno é destinado para quem é pecador, porque a palavra fala que a alma que pecar, esta morrerá. Então, meu irmão, quem está indo para o inferno, seja talvez você, que eu creio que está ouvindo essa palavra, não tá, mas talvez seja você, seja nossos pais, seja nossos irmãos, seja nossos cônjuges, seja nossos filhos, amigos, etc. Eles não estão indo para um lugar injusto, eles estão indo justo, porque eles merecem ir para lá. Mas a partir do momento que ele crê, ela crê, que Cristo morreu e ressuscitou e pagou o preço pelos nossos pecados, aí sim ele obtém a salvação. Salvação é só mediante a graça, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tem como a gente fazer algo para ser salvo, meu irmão. É tudo pela graça dele. É tudo mediante o sacrifício dele. E o que significa a morte de Jesus substitutivo? Meu irmão, a gente peca. E se a gente for um dos caras mais fora da curva da humanidade e a gente é muito certinho, então a gente peca uma vez por dia. Se a gente pecar uma vez por dia e durante um mês a gente vai pecar 30 vezes. Durante um ano, a gente vai pregar 360 vezes. E vamos botar que a gente viveu 80 anos, glória a Deus, a gente pecou 28.800 vezes. Quem que chega perante um juiz com 28.800 delitos e é absolvido? E aqui eu estou falando de um pecado por dia. Não é igual nós que pecam um monte, não. E a gente vai ser pecado por quem a gente faz, por quem a gente não faz, por quem a gente fala, por quem a gente pensa. E aí Deus vai ver esses todos os delitos e vai declarar: essa alma está condenada.
Mas a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, Ele se torna o seu advogado. E o que Jesus vai fazer perante esse tribunal, perante esse julgamento? Ele vai falar: Pai, olha aqui minha mão, os cravos em minha mão, ou melhor, a marca dos cravos em minha mão. Não tem essa morte aí, não tem essa condenação aí que está imposta na vida do Jean. Eu já paguei. O pecado que ele deveria morrer, o dano da segunda morte que ele deveria pagar, eu já paguei, Pai. Então o Pai vai falar: então o Jean está absorvido. Entra para o gozo do meu Senhor. Essa que é a morte substitutiva. Nenhum delito no Código Judicial de qualquer país pode ser pagado 2 vezes. Você foi pego no artigo 157, no dia tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você tem um irmão gêmeo, que ele quer entrar no seu lugar, e ele vai pagar o preço pelo seu pecado lá. Voltou. Você não pode depois se entregar e querer ser preso, não, porque alguém já pagou o preço. Ninguém pode ser condenado por mesmo crime 2 vezes. É uma condenação só. Então, a partir disso, Jesus já pagou o meu preço e o seu preço. Por que eu estou explicando isso? Porque talvez você não entende. Ah, Jesus me ama. Ah, Jesus morreu por mim. Mas por que morreu por mim? Eu estou vivo, ele morreu, ressuscitou, mas isso que eu estou te explicando, usando, claro, uma analogia, uma parábola para você entender. Não creio, sei lá, que vai ser cada um por si. Jesus, Deus apresentar no telão todos os nossos pecados e depois Deus vem nos salvar. Não sei, pode ser, pode não, mas eu só estou usando uma analogia que é mais ou menos isso. A questão da história, mais ou menos, mas a verdade que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, Ele é o nosso advogado, Ele que nos justifica, tudo linka nisso, entendeu? Justifica, advogado, pagou o preço. Amém? Vamos lá, nem sei, já me perdi já. Aí ele gritou desamparado e tal. E eis que Jesus, clamando outra vez, grande Espírito, entregou seu Espírito. Ele falou: está consumado, mas aqui não fala, mas não sei se é João, mas algum fala: está consumado. E a partir desse momento ele entregou seu Espírito. E 51 olha a dispensação da lei indo embora e chegando à dispensação da graça. O véu do santuário rasgou do alto a baixo, porque se fosse de baixo ao alto, podia falar que foi alguém, mas foi do alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriu o sepulcro, muitos corpos dos santos que dormiam se ressuscitavam. O centurião que guardava da guarda, vendo o terremoto, vendo tudo que aconteceu, ficou possuído de temor e disse: verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia, meus irmãos. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Meu irmão, a partir do momento que Jesus morreu, acabou a cerimônia da lei, meu irmão. Não é sobre guardar mandamentos para ser salvo, meu irmão. Não é sobre ir para um lugar para orar porque ali está a presença. Não existe mais a arca. Não existe mais o tabernáculo. O tabernáculo somos nós. A arca que continha a presença do Senhor, hoje é a gente que contém. Eu fico muito triste quando muitos irmãos não entendem isso e querem viver no Velho Testamento. Querem andar com a arca para cima e para baixo.
fazendo um teatro e tal, sim, mas não entendendo muitas das vezes o que significava a arca e o que hoje a gente vive, não entendendo que não existe um lugar sagrado, seja o monte, seja o quarto, seja a igreja, não, é você e Deus. Por isso, quando a gente expôs lá em Mateus 5, e Jesus falou, entra no seu quarto, ele não está falando propriamente do quarto geográfico, mas do quarto de intimidade, e seja ele onde for, não importa, o importa é onde você e Deus está. Se é no monte, é no monte, se é no quarto, é no quarto, se é no banheiro, é no banheiro, se é no porão, é no porão. Se é no canto da rua, na calçada, só você e Deus, debaixo de uma árvore, é ali. Mas é um lugar de intimidade, um lugar só você e o noivo vai estar. Não tem a ver com monte, não tem a ver com propriamente igreja, mesmo a oração com os irmãos sendo algo maravilhoso, a adoração junto era maravilhosa, igual a gente vai ver em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, isso é maravilhoso, isso tem que ser cultivado, mas isso não é mais místico. Porque a gente lê o Velho Testamento e a gente fica mistificando as coisas, achando que um lugar é mais santo que o outro, que um dia é mais santo do que o outro. Não, meu irmão. O véu foi rasgado. E a partir daquele momento que o véu foi rasgado, ali começou o nosso culto ao Senhor. Porque agora a gente não precisa ir num lugar para cultuar o Senhor. A gente vive cultuando ao Senhor. Aos domingos nós vamos para a igreja cultuar, alguns cultuam online, mas mesmo assim estão com os irmãos. Mas, meus irmãos, e ali é só um ajuntamento de pessoas adorando e cultuando ao mesmo tempo. Porque o seu culto é um culto racional 24 horas por dia. Por isso, o cristianismo tem muito mais a ver com fora da igreja do que dentro. Tem muito mais a ver quando você acorda, como você vai fazer com o seu dia, como você trata seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seus amigos, como você reage mediante as circunstâncias, como você faz com o próximo, se você paga mal com mal ou não, ou você paga mal com bem, se você perdoa, se você não perdoa, tem muito mais a ver com fora do que dentro. Dentro é perfeito, dentro praticamente a gente não peca, dentro a gente só é nutrido, mas o mundo precisa dessa luz que está em nós, do sal que está em nós. O véu foi rasgado, meu irmão. Hoje você não precisa ir em lugar nenhum. Hoje a presença está dentro de você. Você tem essa noção que o próprio Deus está dentro de você? Olha que privilégio que você tem. O próprio Deus está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. E aqui no 57 ao 61... Jesus foi sepultado, um discípulo rico de Jesus, José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus, preparou, colocou dentro do sepulcro. E aqui no 62 ao 66, isso evidencia mais uma vez as Escrituras. Hoje, se você perguntar para um judeu que não crê em Jesus, ele vai te contar uma historinha, que Jesus não ressuscitou nada, que os discípulos de Jesus pegaram o corpo dele, levaram para algum lugar, jogaram em algum lugar e falaram que Jesus ressuscitou. Essa historinha que ele vai te contar. Mas o que aconteceu? Como Jesus sempre falava, eu ressuscitarei no terceiro dia, eu ressuscitarei no terceiro dia. E talvez os discípulos não se ligou, porque depois os discípulos foram pescar, meio que desacreditados, mas o mundo estava antenado, alguém ali se ligou. E eles pediram, os fariseus, para Pilatos, para guardar o sepulcro com segurança, para os discípulos não roubar o corpo. E o Pilatos deu a escolta para eles, e esses soldados foram lá se guardar. Então não tem
hipótese nenhuma que os discípulos roubaram o corpo e saíram com o corpo e falaram, não. Havia uma guarda, havia alguém guardando ali o sepulcro, e o que aconteceu foi mesmo a ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida, e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.